E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos de volta. O meu nome é Caio Malheiros, eu sou professor da ETEC e hoje, pessoal, eu vou começar a postar as aulas sobre a disciplina de técnicas de programação, tudo bem? Então eu espero que vocês estejam muito bem e hoje, pessoal, a gente vai começar a falar aí sobre alguns conceitos básicos aí que nós vamos utilizar para programar, né? A ideia dessa disciplina é que a gente conheça algumas técnicas, padrões, ferramentas, recursos, termos, tudo que a gente pode utilizar aí e existe no mundo da programação, beleza? Então, vamos lá. Eu preparei um PowerPoint aqui, pessoal, que é a minha aula, geralmente é a minha primeira aula que eu passo para os meus alunos. E eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre a introdução, antes da gente começar a ver aí na prática aí a parte da programação mesmo, beleza? Lembrando que essa disciplina, a gente trabalha junto com a disciplina de programação e algoritmos, né, que vocês estão tendo com outro professor. Essa disciplina é um complemento da disciplina de programação de algoritmos. Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal aí no YouTube, por favor, se inscreva, e se você gostou dessa aula, você curte aí e compartilhe aí com os seus amigos, tudo bem? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui e vamos lá. Vamos passar aqui, beleza. O nosso roteiro que eu preparei aqui para hoje, pessoal, a gente já conhecer, acredito que muitos já devem saber, porque o professor da aula de programação de algoritmos já deve ter comentado, mas a gente vai rever aqui, que é o conceito de algoritmos, o que é uma linguagem de programação, tipos de linguagem de programação, o conceito de compilador, por que você deve aprender a programar, e a gente vai falar um pouquinho sobre a ferramenta que a gente vai utilizar, que é o nosso querido e amado por muitos Microsoft Visual C Sharp, beleza? Lembrando, pessoal, que para a aula não ficar muito extensa, eu vou fazer um overview para que vocês entendam o que é, como que funciona, para que serve, se é para comer ou não. E depois, caso alguém queira uma fonte mais técnica, uma bibliografia mais técnica, eu passo para vocês aí, para vocês explorarem mais a fundo aí. Mas vamos lá. Antes da gente começar, pessoal, a falar sobre programação, nós temos que entender o que são algoritmos, né? Então, um algoritmo, ele é uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Então, olha que legal. Toda vez, pessoal, que você quer fazer alguma coisa, para todas as tarefas, até mesmo para as mais simples, certo? Eu quero, sei lá, fazer um omelete, por exemplo. Eu preciso seguir uma sequência de passos para atingir esse meu objetivo, que no caso é fazer o omelete. Concorda? Legal. Na nossa área, pessoal, essa sequência de passos para fazer alguma coisa é o que nós chamamos de algoritmo. Tá? Então, quando o pessoal fala assim, eu quero criar um algoritmo para descobrir a quantidade de pessoas que de repente, sei lá, votaram em um candidato. Qual que é o algoritmo que faz isso? Então, o que a pessoa está querendo dizer? Que ela quer criar uma sequência de passos para tentar descobrir, para fazer essa tarefa. Tranquilo? Então, isso é um algoritmo. Eu até coloquei aqui, ó, que a gente pode pensar que o algoritmo como se fosse uma receita, né? Ou seja, uma sequência de instruções que dão cabo de uma meta específica. Essas tarefas não podem ser redundantes nem subjetivas na sua definição. Devem ser claras e precisas. Certo? Então imagine que é um passo a passo para fazer alguma coisa. Legal. Então, por exemplo aqui, pessoal, imagina um algoritmo para calcular o índice de massa corporal de uma pessoa, né? Provavelmente vocês já devem ter feito isso nas aulas de lógica de programação de algoritmos. Mas imagina que você quer saber aí o índice de massa corporal. Esse IMC, pessoal, é um número que geralmente a galera calcula para saber se você está abaixo do peso, se você tem o peso normal, se você está acima do peso e assim por diante. Beleza. Como que é feito o cálculo do IMC? Para começar, a gente precisa saber a fórmula, né? Então, nós temos uma fórmula, que é o peso dividido por altura ao quadrado, e a gente consegue saber qual é o número do IMC de uma determinada pessoa. Agora, vamos imaginar, pessoal, que a gente gostaria de fazer isso
no papel mesmo. Então imagina que nós não estamos utilizando um computador. A gente quer fazer isso sem o computador, de maneira no papel mesmo. Legal? Quais seriam os passos que a gente teria que executar para conseguir atingir esse objetivo? Então olha que legal. O primeiro passo seria coletar a altura da pessoa, né? O segundo passo seria coletar o peso dessa pessoa. O terceiro passo seria realizar o cálculo, correto? O quarto passo seria comparar o resultado com os dados da tabela abaixo. Então eu coloquei uma tabela aqui, ó, que é onde a gente consegue ter uma estimativa, né? A gente consegue saber qual é a categoria que a pessoa se encontra. E, por final, exibir se a pessoa está abaixo, acima ou o peso normal. Então, nós teríamos que executar essa sequência de passos aqui. Então, isso daqui, pessoal, é o que nós chamamos de algoritmo. Legal? Lembrando que o algoritmo, pessoal, ele não deve ser escrito em texto corrido, né? Não é uma redação, digamos assim. Tem a galera que fala assim, escreve como se fosse uma redação. Não, ele é escrito desta maneira, nessa estrutura, para que depois, pessoal, isso aqui fique parecido com um código para você executar num computador. Então, até aí tranquilo, né? O que é um algoritmo. Daí, pessoal, depois que a gente sabe o que é um algoritmo, a gente começa a se questionar. O que é uma linguagem de programação? A linguagem de programação diz ao computador o que ele deve fazer. Então, olha que interessante, pessoal. Então, imagina, olha que bacana. Imagina que eu tenho esse algoritmo, certo? Tem esse algoritmo aqui. E eu quero que o meu computador entenda e compreenda esse algoritmo. Como que eu faço para que o computador pegue esse algoritmo, faça, no caso, esse algoritmo aqui, ou melhor, como que eu faço para que o computador entenda qual é o processo e como ele deve executar esse algoritmo? O computador, ele não entende, pessoal, um idioma comum, né? Ele não entende, sei lá, o português. Seria muito legal se você pudesse somente falar, computador, faça isso, e ele já sai fazendo aí. Mas, infelizmente, não é assim. Então, para que você consiga conversar com o computador, você precisa de uma linguagem, né? Você precisa de uma forma, um idioma que o computador ele consiga entender a sua mensagem, né? E essa linguagem, esse idioma, pessoal, é o que nós chamamos de linguagem de programação. Então, as linguagens de programação, pessoal, é o idioma que os computadores entendem. Bacana? Então, é com ela que você vai conseguir conversar com o computador. Quando a gente fala em um programa, pessoal, ele nada mais é do que, a grosso modo, digamos assim, um algoritmo codificado em alguma linguagem de programação. Até aí tranquilo, né? Lembrando que se você tiver algum tipo de dúvida, se você é aluno da ETEC, você pode postar na nossa plataforma do Teams, ou até mesmo postar no grupo do WhatsApp. E se você não é aluno da ETEC, pode comentar nesse vídeo, pessoal. Beleza. Agora que a gente já entendeu o que é uma linguagem de programação, pessoal, eu posso falar para vocês que existe dois tipos de linguagens de programação. Legal? Então, assim, existem várias categorias. Então, existem diversas categorias de vários tipos de linguagem de programação, tá? Mas começou tudo com duas categorias aí, que são as linguagens de baixo nível e as linguagens de alto nível. As linguagens de baixo nível, pessoal, são as linguagens que são mais restritas à linguagem de máquina. São as linguagens compreendidas pelo computador, exemplo, linguagem binária e o assembly. Então, olha que bacana, pessoal. Vou pegar essa foto aqui vai resumir praticamente tudo que está naquele outro slide. Então, olha que bacana. Vocês já devem ter ouvido falar que o computador ele só entende zeros e 1, né? Que é um sistema binário, né? Existe também o sistema hexadecimal, mas o computador só entende números dessa forma, né? Tá. Quando começou a surgir, pessoal, as linguagens de programação, começaram a surgir a linguagem de baixo nível, aonde você tinha que criar um código, certo? De uma maneira que o computador entendesse desta forma aqui, ó, certo?
Porque esse tipo de código, esse tipo de instrução, ele é basicamente voltada para software com interação de hardware mesmo, né? Então, por exemplo, lá no seu micro-ondas na sua casa, não sei se você já se perguntou, se já se questionou, mas ali dentro existe um software, né? Existe um programinha rodando ali no hardware no seu micro-ondas, e para que ele consiga lá você calcular o tempo, para ele saber que depois daquele tempo ele tem que parar, que ele tem que apagar a luz e assim por diante. Então, esse programa, pessoal, que roda nesse hardware, ele foi escrito em linguagem de baixo nível, tranquilo? Então, tudo começou com essa parte de linguagem de baixo nível, onde a gente era uma linguagem restrita para a linguagem de máquina, onde a parte de programação era muito complicada, porque era um código dificilmente de você entender. Ó. Eu até separei aqui, deixa eu ver se está fácil. Esse script aqui, pessoal, ele é um script numa linguagem chamada Assembly, certo? Essa linguagem Assembly, ela é uma linguagem de baixo nível. Vejam se vocês conseguem entender alguma coisa aqui, né? Então é muito difícil para que nós, seres humanos, consiga entender isso daqui. É muito difícil de você codificar isso daqui, pessoal. Então, isso daqui é uma linguagem de máquina, certo? É uma linguagem de baixo nível. Daí, beleza. Depois da linguagem de baixo nível, existe também as linguagens de alto nível, né? Que são as linguagens que mais se aproximam com a linguagem utilizada por humanos, né? Para expressar problemas e algoritmos. Cada declaração numa linguagem de alto nível equivale a várias declarações em uma linguagem de baixo nível. Então aqui, pessoal, começa a surgir, digamos assim, uma sintaxe, uma forma de você programar muito mais interessante do que essa aqui. É muito mais fácil você entender e interpretar o que é isso daqui do que esse tipo de código aqui. Tranquilo? Até aí, de boa, né? Vale lembrar, pessoal, que se você for estudar a evolução das linguagens de programação, você vai perceber que, começou a surgir lá as linguagens de máquinas, de baixo nível, depois criaram-se a linguagem que eles chamam linear, que você programava linha a linha. Depois começou a surgir as linguagens estruturadas, que criaram estruturas de controle para que fique mais fácil de você codificar. Então ali começou já a entender conceitos de estruturas de condição, né? Estruturas condicionais, estruturas de repetição, aonde começou a ficar muito mais interessante para que uma pessoa consiga produzir código, né? Nas aulas de programação de algoritmo, provavelmente vocês já devem ter visto o conceito de C-senão e assim por diante. Beleza. Tá. Agora que a gente já sabe o que é uma linguagem de programação, vale lembrar, pessoal, vale a pena a gente conhecer que existem diversos tipos de linguagens de programação, né? Então existem várias linguagens de programação. E aqui nessa imagem eu coloquei algumas, a gente já consegue observar, algumas talvez que muitas pessoas conheçam, algumas de repente você não conhece, mas olha que legal, PHP, Java, que mais? Fortran, temos aqui Visual Basic, C++, o SQL, que no caso é focado para banco de dados, temos aqui o nosso COBOL, Visual C#. Então existem diversos tipos de linguagens de programação, pessoal. E é interessante que cada linguagem de programação ela é capaz de desenvolver um tipo de programa. Tranquilo? Então, olha que bacana. Se você for parar para analisar, hoje você consegue, hoje em dia existem diversos tipos de programa que você consegue desenvolver, né? Então, por exemplo, hoje você consegue desenvolver uma aplicação web, sabe aquele site com um banco de dados, onde você, de repente, você faz um cadastro pelo site, ou simplesmente você faz uma pesquisa, você faz um login. Por exemplo, o Facebook, por exemplo, pessoal, o Facebook ele é um site ele não é um site somente HTML lá da forma que vocês estão aprendendo, um site estático, né? Ele é um site dinâmico,
onde ele tem conexão com banco de dados, ele tem manipulação de arquivos. Então, olha que bacana, envio de e-mail, né? Para que tudo isso seja possível você desenvolver, você precisa de uma linguagem de programação web que te ofereça todos esses recursos, né? Por exemplo, o Facebook ele foi criado numa linguagem chamada PHP. Legal? Existem também as aplicações desktop, né? As aplicações desktop são aqueles programas que você instala no seu computador, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo bem simples, vamos colocar aqui um programa, sei lá, o Word, por exemplo, o Office, né? O Office, para que você consiga utilizar ele no seu computador, você precisou instalar esse programa. Então, esse programa, no caso o Office, o Word, ele foi desenvolvido em uma linguagem de programação específica para desenvolvimento desktop. Legal? Daí tem a parte de mobile também, pessoal, a parte de aplicativos, né? Existe o mundo Android, que você utiliza a linguagem Java ou até mesmo agora o JavaScript para que você desenvolver aplicativos para Android. Existe o mundo do iPhone, que existe uma linguagem de programação específica para que você consiga desenvolver aplicativos para o mundo iPhone e assim por diante. Então, para todo tipo de programa que você for fazer, existe uma linguagem de programação, né? De repente, uma linguagem de programação consegue fazer vários tipos de programa, né? Por exemplo, vou falar para vocês do Java, por exemplo. O Java, a gente consegue desenvolver com a mesma linguagem, eu consigo desenvolver um aplicativo para Android, um aplicativo para desktop, um site para internet, diferente do PHP, por exemplo. O PHP você só consegue desenvolver para a internet, né? Então, vocês vão perceber que existem linguagens, existem tecnologias que é possível você, usando o mesmo código, você desenvolver para diversos tipos de dispositivos, digamos assim. Tranquilo? Beleza. Vale a pena, pessoal, isso aqui já é um conceito bem interessante que a gente tem que aprender. O quê? Então, é que nem eu comentei com vocês. O computador, ele só entende baixo nível. Ele só interpreta baixo nível. Só que nós programamos em alto nível, né, com uma sintaxe muito mais agradável do que a de baixo nível. Tá, como que o computador, Aí vem a pergunta, né? Se o computador só entende baixo nível, como que eu pego esse código aqui, ó, que tem um código que deve ser em linguagem C, C++, como que eu pego esse código e transformo para baixo nível para que o computador entenda o que ele tem que fazer? Para fazer isso, existe um personagem aqui muito importante, pessoal, que é o que nós chamamos de compilador. Então, o compilador ele é um programa que pega um script de alto nível e transforma em baixo nível. Então, você vai perceber que quando você for programar, pessoal, você vai instalar um programa para fazer programas. Olha que interessante, né? Então, para cada linguagem de programação, existe o que nós chamamos de IDE, né? A IDE é uma interface de desenvolvimento, ele é um software para desenvolvimento. Um deles, por exemplo, é o software NetBeans. O NetBeans ele é uma IDE para que você desenvolva em Java. No mundo C#, nós temos o Microsoft Visual Studio, que é um software para desenvolvimento C#. Então, dentro desses programas, pessoal, dentro dessas IDEs, existe já instalado o compilador. Quando você codificar o seu programa e apertar para que ele execute, a nossa IDE já vai fazer esse processo de pegar o nosso código, interpretar e gerar um arquivo de baixo nível. Tranquilo até aí, pessoal? Olha, eu estou tentando falar da maneira mais fácil possível para que a galera que nunca viu isso já comece já a despertar o interesse, tudo bem? Vamos lá então. E beleza. Agora, por que nós devemos aprender a programar, pessoal? Então é uma questão aí que muita gente já está falando aí no mundo. Se vocês perceberem, acredito eu que no futuro lógica de programação e linguagens de programação serão ensinadas em escolas de educação infantil. Então a criançadinha lá que já está começando na escolinha já vai ter essa matéria de programação. Isso já é uma tendência muito forte. Tem algumas escolas
particulares que já tem aula de Arduino, para vocês terem ideia. E a molecada já está produzindo, já está programando aí e produzindo software e dispositivos aí em Arduino e já está entrando nesse mundo desde cedo, né? Mas por quê, pessoal? Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o ser humano ele é muito mais inteligente que a máquina, porém a máquina é mais rápida. Então, nós, seres humanos, a gente consegue pensar e ser inteligente, muito mais inteligente que a máquina, né? Vai ser muito difícil uma máquina, de repente, sei lá, com uma inteligência artificial, competir com um ser humano. Embora já tenha casos, né? E tem um filme lá do Exterminador do Futuro, né? Mas, uma coisa, pessoal, uma grande vantagem das máquinas é que elas conseguem realizar muitas tarefas, certo? E de maneira muito rápida, né? Então, um computador de baixo custo, para vocês terem ideia, já é capaz de realizar bilhões de cálculos por segundo. Isso eu estou falando de um computador com um processador aí Intel Pentium 4, né? Que é um processadorzinho já velhinho, né? Eu não sou o cara do hardware, né? Mas ele já é um processador um pouco bem mais antigo, né? Então, e outra coisa, pessoal, é que atualmente existem software em todos os lugares, tá? Então, a arte da programação aí é muito interessante. Se você gosta dessa área, eu falo que vale a pena investir, porque o mercado de tecnologia só cresce. Então, embora você pode perceber que pode ter crise, pode ter o que for, o mercado de tecnologia sempre estará em alta. Legal? Então, até coloquei aqui uma foto que em um futuro não tão distante, né? Programação vai ser ensinada nas escolas de educação infantil. Até aí, tranquilo, pessoal? Bem de boa, né? Então, agora que a gente já conhece o que é uma linguagem de programação, para que serve e assim por diante, vamos falar um pouquinho sobre o Microsoft.NET Framework, né? Que é o nosso mundo Microsoft para a parte de programar. Então, olha que legal. Quando nós vamos desenvolver em C#, pessoal, nós vamos utilizar essa ferramenta, que é o Microsoft.NET Framework, né? Esse .NET é porque o ponto em inglês ele é dot, né? Então por isso que o pessoal fala bonito, né? .NET. Ou se você quiser falar .NET, né? Mas o que é esse .NET Framework, pessoal? Ele é um modelo de programação gerenciado e criado pela Microsoft para que a gente consiga criar aplicativos em clientes, servidores, dispositivos móveis ou incorporados ao Windows. Então, olha que legal, com essa tecnologia Microsoft, pessoal, a gente consegue desenvolver vários tipos de aplicações, né? Eu consigo desenvolver um aplicativo desktop, por exemplo, um sistema de controle de estoque, um player de MP3. Consigo desenvolver aplicativos web, seria sites dinâmicos com um banco de dados. E eu consigo também desenvolver aplicações mobile, né? Então, para Android e iOS. Então, olha que interessante, pessoal. Com uma única tecnologia, que é esse .NET Framework, eu consigo desenvolver tudo isso de aplicação. Então, se vocês começarem a procurar, pessoal, na internet, você vai perceber que existem várias vagas para programador .NET. Então, quando a galera fala, olha, estou procurando um programador .NET, significa que esse cara, esse profissional, né, ele tem que programar utilizando o ambiente, a tecnologia da Microsoft. Bacana? Até aí, tranquilo, né? Bacana. Isso aqui agora tem um marketing da Microsoft, mas não deixa de ser verdade. Não deixa de ser, né, de ser verdade. Por que a Microsoft é bem famosa, pessoal? Por que o mundo da programação Microsoft é bastante famoso? Porque ele contém um conjunto rico de bibliotecas, facilidade de desenvolvimento. Vocês vão perceber que o C# ele é muito fácil e rápido de você aprender. A curva de aprendizagem é muito rápida. Você tem uma facilidade de instalação e distribuição do seu programa. Então, com essa tecnologia, você consegue gerar aqueles... Não sei se vocês já viram, quando você vai instalar um programa, não tem aquele next, finish, aquele setup, né? Aquilo lá você consegue gerar de maneira muito fácil e rápida com a tecnologia da Microsoft. Ela
trabalha com o padrão de orientação a objeto, padrão de programação orientada a objeto, que isso aqui, pessoal, eu quero falar para vocês só de um módulo, só um vídeo só sobre isso daqui, que isso aqui é uma técnica de programar, é um paradigma de programação. E ela também trabalha, pessoal, trabalha baseado no conceito de máquina virtual, né? Então depois eu vou falar com calma o que é esse conceito de máquina virtual, para vocês poderem entender aí de maneira mais fácil, né? Então olha que interessante, ó. No mundo .NET, pessoal, no mundo .NET existem diversas linguagens de programação que você pode utilizar para programar com a tecnologia da Microsoft. As mais famosas são as linguagens Visual Basic e as linguagens Visual C Sharp. Então, essas duas linguagens aqui são as linguagens já estou passando aqui. São as linguagens mais famosas no ambiente de programação Microsoft. Se você quiser conhecer as outras linguagens, você pode clicar nesse link aqui e ele vai abrir para você aqui uma lista, né? Vamos ver se vai abrir mesmo, né? É para abrir, né? Ele vai abrir uma lista aqui, ó, de várias linguagens de programação que você consegue trabalhar com a Microsoft, né? Ó, C Sharp, F Sharp, que eu nunca usei, Visual C Sharp, agora só tem essas, né? Antigamente tinha outras, né? E se você reparar aqui, pessoal, ó, cada sintaxe cada linguagem tem a sua sintaxe, né? Tem a sua forma de você codificar, ó. Aqui é o C Sharp, aqui temos o F Sharp, aqui embaixo nós temos o Visual Basic. Nossa, grande VB. VB foi bastante utilizado, teve uma época aí. Uma outra coisa legal, pessoal, é que a Microsoft, o site da Microsoft de desenvolvimento, ó, se você colocar aqui MSDN, a comunidade de desenvolvimento Microsoft, ela é muito ampla e muito legal, pessoal. Nesse site aqui, você consegue ver cursos, exemplos, fóruns de discussão para que você converse com outras pessoas. Então, é muito interessante, ó. Então, aqui ó, tem vários tutoriais de como você fazer o seu primeiro programa. Então, tem bastante coisa legal. E teve um tempo atrás, até um tempo atrás, a Microsoft ela era muito fechada, né? Ela trabalhava somente com área comercial, né? Então tudo na Microsoft você tinha que comprar. Tinha que comprar não sei o que, tinha que comprar outra coisa. Ah, quer trabalhar com Visual Studio? Tem que pagar. Agora não, né? A Microsoft agora ela viu que se ela não fosse para o mundo do software livre, eles iam perder mercado, né? Então com isso agora, pessoal, a Microsoft tá com bastante tecnologia baseado em software livre, né? Inclusive o ASP.NET, aí, que é até o concorrente do PHP, já é livre, né? Qualquer pessoa pode ver o código-fonte. Beleza. Depois disso, pessoal, agora que eu já sei o que é o Microsoft.NET, que é a tecnologia, o ambiente de programação Microsoft, e nós já definimos que já comentei com vocês que nesse curso, a gente vai programar no C Sharp. Por que C Sharp? Porque o C Sharp é uma das linguagens mais famosas da Microsoft, legal? No mercado de trabalho aí, uma das mais famosas é o C Sharp e o Visual Basic. Legal. O que eu preciso para programar em C Sharp, né? Então, para você programar em C Sharp, o primeiro passo é você fazer a instalação do Microsoft Visual Studio, né? Então, o Microsoft Visual Studio nada mais é que uma nossa IDE de desenvolvimento .NET. Legal? Então, para você fazer o download, pessoal, você pode clicar aqui. Inclusive, eu já até deixei aberto aqui já, ó. Deixei aberto aqui para vocês, o nosso amigo Visual Studio. Cuidado que existe, pessoal, o Visual Studio e existe o Visual Studio Code. Legal? O Studio Code, ele é como se fosse um bloco de notas super poderoso, né? Então, o legal de você usar o Visual Studio Code é que você pode utilizar para programar HTML, programar PHP, JavaScript. Olha que bacana. Esse cara aqui é o nosso Visual Studio Code, né? Nós não vamos utilizar o Visual Studio Code nessa aula, a gente vai utilizar o Visual Studio, porque a gente vai fazer aplicações em C Sharp. Bacana? E tem, para quem tem o Mac, né? Tem aqui a versão para Mac também. Se eu não me engano, ó, não tem versão para Linux, tá? Ó, então, para a galera que gosta de trabalhar com Linux,
não existe aqui o Visual Studio para Linux, tá? Não tem aqui no site da Microsoft para você baixar. Existem umas outras ferramentas aí que você pode utilizar, mas de cabeça agora eu não lembro nenhuma. De repente depois, quem usa Linux e for atrás disso, coloca no comentário aí para que a gente já saiba e ofereça aí para a galera poder baixar, beleza? Que bacana. O Visual Studio, pessoal, ele tem aqui, ó, 3 versões. Ele tem a Community, a Professional e a Enterprise, tá? A Community, ela é gratuita. Bacana, ó, ela é gratuita para desenvolvedores individuais, usos acadêmicos e de software livre. Antigamente, quem usava a versão Community não poderia desenvolver de maneira comercial. Você não podia fazer um software e vender para alguém, né? Agora você pode, tá? Ó, até aqui, ó, para desenvolvedores individuais. Eles têm um termo que você tem que dar uma lida lá, ver como funciona, né? Mas para empresas pequenas e programadores individuais, você consegue utilizar a Community para você desenvolver até profissionalmente, tá? Daí temos aqui a Enterprise e temos aqui, temos a Professional e a Enterprise. Nós não, né? Vocês, alunos da ETEC, eu digo assim, alunos e professores que estão dentro da instituição Centro Paulo Souza, nós temos a parceria em conseguir baixar tanto a Enterprise ou a Professional de graça, tá? Então, você pode baixar, usar o seu e-mail institucional para você poder utilizar essas ferramentas para estudo. Bacana? Depois, pessoal, eu mostro para vocês como que a gente baixa a ferramenta e coloca o serial aí para que você consiga utilizar. Mas caso você não saiba agora, de repente você não tem o serial ou de repente você é do YouTube, você pode baixar a versão gratuita que vai funcionar perfeitamente, tá? Ó, que já é a versão 2019. Beleza. E é isso aí, pessoal. Tranquilo? Então, espero que vocês consigam baixar já o Visual Studio para que a gente consiga na próxima aula começar a ver na parte prática. Eu vou encerrar essa aula agora porque já está dando 32 minutos. Eu gostaria de compartilhar esse vídeo também no WhatsApp e para que ele não fique muito grande, né, para que a galerinha consiga, quem não está tendo acesso ao Teams, consiga também ver esse vídeo. Tranquilo? Mas nessa primeira aula era isso que eu queria falar para vocês. Qualquer dúvida vocês me procurem aí no Teams ou no WhatsApp ou faz aí a sinal de fumaça aí, me chama que a gente vai conversando. E se você ainda não se inscreveu no canal, pessoal, por favor, se inscreva no meu canal. Ó. Já vou até mostrar uma outra coisa legal para vocês aqui, que é a nossa continuação. Então olha que legal. Aqui no canal, pessoal, eu tenho diversos vídeos, né? Eu tenho vídeos de Flutter que vocês vão aprender no semestre que vem. Temos PHP, tem um pouco de tudo aqui. Tem de Java, mas é interessante que já existe uma playlist só de C# básico, né? Ó, só de C# básico. Temos aqui como a gente cria o Rola Mundo, como que a gente manipula variáveis, como que a gente cria um programa com telas, uma calculadora simples. Então, você que já tem o recurso, você consegue rodar isso no seu computador e você consegue começar a praticar, pessoal, vem aqui, entra no meu canal, vem na playlist de C# e já começa a dar uma olhada nisso daqui. Bacana? Seriam as nossas próximas aulas aí. Essas aulas aqui são aulas um pouco mais antigas, né, de 2016, mas provavelmente os próximos vídeos que eu vou gravar de aula também vai ser nessa pegada aqui, beleza? Lembrando que a gente vai trabalhar junto com o professor de lógica de programação ou programação de algoritmos, beleza? Então, vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais!